Olá, alunos, tudo jóia? Hoje nós vamos começar a falar sobre a cultura do algodão. Encerramos mandioca e vamos começar agora a falar sobre o algodão. O cultivo do algodão ele é chamado de cotonicultura, tá? Falando então da origem da planta, existem diversos registros de origem do algodão, porque existe mais de uma espécie cultivada, tá? Gossypium é o gênero, e aí dentro do gênero existe mais de uma espécie cultivada de algodão. Acredita-se que veio do sul da Arábia Saudita, né? Mas há registros muito antigos de utilização do algodão pelos incas e pelos maias, tá? É usado há muitos anos atrás para fazer tecido. Já foi observado aqui no Brasil registro para fazer cama para índio, que foram os índios que começaram a usar no Brasil para fazer rede. Então a origem dele é muito discutida porque ele é utilizado há muito tempo e porque existem várias espécies diferentes de algodão. No Brasil, a expansão do algodão ela se deu principalmente depois da Revolução Industrial. Então a Revolução Industrial aumentou a demanda aí da indústria têxtil, né, de fibra têxtil, e aí quando o algodão passa principalmente a ser utilizado como fibra para a produção de tecido, foi onde aumentou aí a demanda da planta e aí ela veio para o Brasil. Quando ela chegou aqui no Brasil, ela começou a ser cultivada nessa região Nordeste. Depois de alguns anos acompanhando o ciclo da economia do país, né? Porque se a gente for ver o ciclo do algodão, ele vai entrar dentro de um pedaço do ciclo econômico do país durante os séculos 18 e 19, quando o minério começa a decair aqui no Brasil, quando começa a decair, os produtores eles começam a cultivar algodão, e além do algodão entra também o arroz, o cacau, o café, né? Então, no Brasil, ele veio impulsionado pela Revolução Industrial e, através de mão de obra escrava, né, era cultivado nos latifúndios, ou seja, nas grandes propriedades, principalmente no norte, na região de Maranhão, onde ele começou a ser cultivado. No final de 90, ele veio para o centro-oeste, tá? Então, para a região de Mato Grosso, depois para a região central do Brasil, para Maranhão, Piauí, Tocantins, essa parte aqui da região do Brasil. Também hoje se cultiva já muito algodão, que veio aí por volta aí do final da década de 90 e começou a impulsionar. No centro-oeste, no Cerrado principalmente, por que o algodão veio e ficou? E o Mato Grosso hoje é o principal produtor de algodão do Brasil. Nós temos um clima favorável, né? Principalmente aí por alta luminosidade, períodos de seca na época de colheita do algodão, porque a chuva não é interessante na época da colheita. Utilização de desenvolvimento de novas cultivares, tecnologia de cultivo, sistema produtivo, cultivares transgênicas, né, facilitando aí o manejo de pragas, de doenças, de plantas daninhas, programas de incentivo que foram criados. Então tudo isso favoreceu aí o sucesso e o crescimento do algodão na região centro-oeste do Brasil. No mundo, o algodão ele tem importância principalmente pelas fibras para a produção de tecido, mas também existem outras utilizações que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Então vem numa crescente aí desde a década de 1950, é produzido hoje por mais de 60 países em todos os 5 continentes, né? E os principais produtores China, Índia, Estados Unidos, Paquistão e nós, Brasil. Então, quando a gente avalia ali a produção mundial, né? O principal produtor é a Índia, depois a China, Estados Unidos, Paquistão, e nós somos aí o 5º produtor mundial.
principal consumidor é a China, tá? Principal produtor é a Índia, principal produtor é a China e depois a Índia. Principalmente para texto, para produção de tecido. No Brasil, onde que está a principal área de algodão plantada? Ó? Mato Grosso e Bahia. Aí a gente tem Maranhão, Minas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Piauí e aí em azulzinho mais claro outros estados que produzem aí um pouco menos de algodão, tá? Então Mato Grosso se destaca aí, é o principal produtor de algodão do país. Aqui a gente vê um comparativo aí dessa área de produção de algodão e produtividade, né? Então nós temos a maior área de produção de algodão e a maior produtividade também, tá? Com mais de 1 milhão aí de toneladas produzidas na última safra. Quando a gente avalia o custo médio de produção, mais de 50% do custo está aqui com insumos, ó, semente, adubo, calcário e defensivos. Em defensivos agrícolas entram fungicidas, inseticidas, herbicidas, tá? O algodão ele é uma cultura exigente em solo, é uma cultura de ciclo longo, demanda alguns cuidados, tem alta utilização de defensivos agrícolas na lavoura, muitas aplicações, e aí então junto com muitas aplicações vem também um custo alto, ó, de depreciação de maquinário, né? Porque hoje o nosso algodão ele é plantado no Mato Grosso em grandes áreas, em latifúndios. A gente tem algodão em área pequena aqui no Brasil, na região do Nordeste, algumas regiões que produzem um algodão que a fibra é colorida naturalmente, né? Então existe uma fibra, existe cultivares que tem fibra aí marrom, verde claro, e aí o tecido ele não precisa ser tingido, né? Então esses algodões aí eles são, e no Nordeste tem mais esse tipo de algodão colorido, principalmente em áreas pequenas, para não mecanizada. Mas na nossa região é tudo mecanizado. E aí esse alto custo aí de maquinário por conta dessa alta mecanização aí dentro do cultivo de algodão. Então a importância econômica dele está principalmente no mercado mundial de textos e vestuários, né? Mas os restos de cultura também podem ser utilizados para alimentação animal. O caroço, que é a semente, ele é rico em óleo e em proteína bruta. Também pode ser usado para extração e produção de óleo. O farelo ou a torta, que é resíduo ali do subproduto da extração do óleo, né? Esmaga ali o caroço ou a semente. E o subproduto desse farelo ou essa torta aí, também destinado para alimentação animal, ali com alto teor de proteína bruta. E a fibra, que é um resíduo ali também do subproduto do algodão, né? Para tecelagem, para confecção de feltro de cobertor, estofado, celulose. E a fibra, então, ela é o principal produto do algodão. Mas a gente tem aí subprodutos, né? Os restos culturais, a semente, o grão, a produção de óleo, o farelo, a torta. Então, existem aí vários subprodutos dentro da utilização do algodão. Entrando na classificação botânica. A família é Malvácea, gênero Gossypium, e a espécie mais cultivada Gossypium hircitum, tá? Então, mas dentro desse gênero existem outras espécies aí de algodão. Que mudam um pouco, variam um pouco em relação à altura, ao porte de planta, a ciclo, tá? A qualidade da fibra. Aqui, ó, Gossypium hircitum representa 80% da produção mundial. É uma planta anual e aí ela apresenta a maioria das cultivares fibras médias. Já existe aí melhoramento genético para melhorar aí essas fibras, porque quanto mais longa a fibra, melhor para se trabalhar um tecido de melhor qualidade, tá bom? Depois a gente tem Gossypium barbadense, que é mais no Egito, na região do Sudão. Gossypium herbáceo, que está mais em países asiáticos. Gossypium arbóreo, está mais presente na Ásia, tá? Então a gente tem aí diversas espécies. No Brasil, cultivado é Gossypium hircitum.
É uma planta ereta, pode ser anual ou perene, dependendo ali da espécie, tá? Ciclos longos, nós já vamos falar dos ciclos do algodão. Possui uma raiz pivotante, então ela tem uma raiz principal aqui mais grossa, que vai crescer em profundidade. E aí raízes secundárias que vão se ramificar aí e participar da absorção aí de água e de nutrientes. Essa daqui é a planta do algodão já no início do desenvolvimento, tá? Quando ela tá nessa fase, ela é chamada de orelhinha de onça. Então, assim que ela começa a se desenvolver, a emergir, ela tem essa aparência com essas duas folhas aí. Sistema radicular pivotante, né? Então, essa é a característica dessa raiz. Uma raiz mais grossa aí que vai se aprofundar em raízes secundárias laterais que vão crescendo aí de forma mais lateral. A raiz ela pode chegar até a 2 metros de profundidade. Como o algodão ele é uma planta que demanda certos cuidados em relação à adubação, à disponibilidade hídrica em determinadas épocas, a gente tem que tomar cuidado na hora do preparo do solo, do desenvolvimento dessa planta, tá? Então a gente observa aqui o crescimento da raiz, ó, que no início ele é muito mais rápido do que o crescimento da parte aérea, né? Nessa última imagem aqui é uma planta com aproximadamente 50 dias e já está com 90 centímetros de raiz e 35 centímetros de parte aérea. Essa relação de parte aérea e raiz, ela vai diminuindo conforme a planta vai se desenvolvendo, tá? E ao final do ciclo, é mais ou menos o mesmo tanto de parte aérea e de raiz, tá? Se a gente tiver condição para essa raiz se aprofundar, tá bom? Então, essa relação ela vai diminuindo, mas no início tende a ter um crescimento aí rápido do sistema radicular. Em relação aos ramos, existem dois tipos de ramo no algodão, ramo vegetativo e ramo frutífero. Os ramos vegetativos eles vão ficar na parte de baixo da planta, são 2 a 3 ramos que ficam na base ali da haste principal. São semelhantes à haste principal, semelhante em que sentido? Eles têm um crescimento aí mais na vertical, tá bom? Não produzem flores e são chamados de desenvolvimento monopodial por conta do crescimento deles. Os ramos frutíferos, eles têm um desenvolvimento simpodial, né? Tem um crescimento um pouquinho mais limitado, com várias gemas. E é um crescimento já perpendicular à haste principal, e são os ramos que vão produzir as flores. Então, a gente tem aqui ó, os nós que foram abortados, os ramos. Ramo monopodial, que ele é mais ereto, assim como a haste principal, que também é um ramo monopodial. E os ramos simpodiais, que eles são mais tortuosos e com várias gemas, tá? Ramo monopodial são ramos vegetativos, eles não vão dar frutos. Eles podem dar ramos simpodiais, que são ramos frutíferos, tá? E aí aqui eu vou ter frutificação, ok? Então existem esses dois tipos de ramo, monopodial, que são ramos vegetativos, ramo simpodial, que são ramos frutíferos. Ramo monopodial, normalmente ele é a haste principal e os ramos da parte de baixo da planta. Dele podem sair os ramos simpodiais, que são os ramos que vão dar frutos. Então, aqui a gente observa aí o crescimento da haste principal, várias ramificações, né? Então, aqui eu tenho a haste principal, este é um ramo vegetativo, ó, um crescimento mais ereto, mais retinho. Deste ramo vegetativo saíram ramos simpodiais ou ramos reprodutivos, ó, que são um pouquinho mais tortuosos, tá? Em relação às folhas, elas vêm se formando numa distribuição espiralada na haste e nos ramos, e nós vamos ver essa distribuição espiralada quando a gente for falar da fenologia do algodão, na nossa próxima videoaula, tá? São alternadas nos ramos frutíferos, ou seja, eu tenho aqui uma folha de cada lado em cada nó. Então, a gente tem folhas alternadas aí. Essas folhas, elas são pecioladas, né? Então, tem um pecíolo aí relativamente longo. Cordiformes, folha cordiforme são folhas que têm esse formato de coração aí, que tem a base um pouquinho mais larga e uma reentrância ali na ponta.
Tem consistência coriácea, que tem uma epiderme um pouco mais espessa, parecida aí com couro. Possuem de 3 a 5 lobos, que são essas pontas aqui, ó, que a gente tem nas folhas, tá? As flores são hermafroditas, são completas, são hermafroditas, então elas têm aí parte feminina e masculina na mesma estrutura floral. Axilar, que originam aí entre as folhas e o caule. É considerada uma planta intermediária, então apesar dela ter flores hermafroditas, o sistema reprodutivo do algodão ela não é considerada nem uma planta autógama e nem alógama, tá? Ela faz aí tanto fecundação cruzada como autofecundação, tá? Naturalmente ela se reproduz por autofecundação, mas existe uma alta taxa de fecundação cruzada, pode chegar até a 50%, principalmente causado por insetos, tá? Então por isso ela entra aí como planta intermediária ou mista, não se encaixa nem na definição de planta alógama e nem autógama. A flor ela muda de cor. No início ela tem essa coloração branca, mais creme. E aí depois da fecundação, conforme ela vai ficando mais velha, ela vai ficando com essa coloração rosada. Tá? O algodão ele produz muitas flores. Só que naturalmente o algodão ele tem alta taxa de abortamento de estrutura reprodutiva. Isso é natural das plantas de algodão. Porque a planta é uma forma de defesa, porque a planta não ia conseguir carregar tantos frutos, tá? Então, se aparecem em média 100 flores, dessas 100, 45 vão sobreviver e de 12 a 20 vão virar capulho no final, tá? Então, ele tem uma alta taxa de abortamento de estrutura reprodutiva e isso é natural da planta. Os frutos. Eu tenho aqui o fruto verde, que é chamado de maçã. Eu tenho essa maçã, quando ela se abre, ela é chamada de capulho, que é onde estão as fibras, tá? Ele tem uma forma cônica, arredondada, pontiaguda, como a gente consegue observar aqui na imagem. De 3 a 5 lojas, que são essas bolinhas de algodão que a gente está vendo aqui. Cada uma desses chumacinhos de algodão vai ter de 6 a 8 sementes aí no interior, tá? Então aqui está o fruto, né? Aqui eu tenho uma maçã e aqui eu tenho um capulho. Maçã quando está fechado, capulho quando se abre. E ali as sementes aí dentro dos capulhos, tá? Em relação aos ciclos, então cultivares de ciclo precoce, elas duram em média aí em torno de 130 dias, de ciclo médio até 160 dias. E ciclo tardio aí vai mais de 160, 170 dias ou mais, tá? Então tem ciclo precoce, que vai aí da semeadura até a época de colheita, 130 dias. Ciclo médio vai de 130 a 160 e ciclo tardio mais de 160 a 170 dias, tá? A fibra, que é o produto de interesse comercial aqui do algodão, ela é avaliada por diversos fatores: comprimento, finura, maturidade da fibra, resistência dessa fibra. E aí esses fatores é que vão dar a qualidade do tecido no final da produção, tá? Então, o fator ambiental ele vai influenciar no tamanho da fibra, ele pode influenciar no tamanho dessa fibra, né? E essa fibra ela começa a se desenvolver e a crescer desde a fecundação até a abertura da maçã, é o período que essa fibra vai se desenvolvendo e crescendo. Quanto mais longa essa fibra, melhor de se trabalhar, melhor o tecido que vai dar no final. Não sei se vocês já viram quando vai comprar lençol. Aí tem algodão de 100 fios, de 200 fios, de 300 fios. Isso dá uma qualidade melhor para o tecido. Isso está relacionado aí à qualidade da fibra, tá? Comprimento, finura, maturidade, resistência. E essas são as sementes do algodão que estão lá dentro da fibra, tá? Quando a gente retira essa semente, ela fica assim, ó, toda branquinha. Isso é chamado de linter, tá? Então, esse resíduo que fica aí da fibra na semente é chamado de linter. Ela é uma oleaginosa, tem até 40% de gordura, tá? Depois ela passa por um processo de limpeza com ácido para retirar esse linter, para ela ficar com este formato assim, é uma semente grande, né? Então ela tem este formato cônica também para o plantio.
Nesse caso aqui, essa imagem dessa semente azul, ela é uma semente que já recebeu o tratamento aí do produto para a semeadura. Bom, pessoal, então é isso, né? Ciclo da faleira, da reprodução e da fibra. A gente finaliza aqui essa parte com a morfologia do algodão e em seguida nós vamos ver aí nosso próximo conteúdo, fenologia das plantas de algodão, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição no e-mail, nas mensagens do AVA, e toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu estou lá no portal também, para a gente tirar dúvida em relação aí às videoaulas ou alguma atividade que foi postada. Bons estudos e até a próxima!